A porta automática do hospital parecia uma boca faminta, cuspindo e engolindo pessoas sob a luz fria da noite. Do lado de fora, agarrada a um minúsculo corpo febril, Laura sentia o ar cortante de São Paulo como uma lâmina em sua pele. Cada respiração de sua filha, Beatriz, era um chiado frágil, um som que perfurava o coração de Laura com mais força que o próprio frio. Ela não tinha nada além do amor desesperado que a movia e da certeza aterrorizante de que estava perdendo sua filha. Dentro daquele prédio imponente, a salvação parecia uma estrela distante, e ela uma poeira cósmica, invisível e sem importância. Se o desespero dessa mãe já te tocou, deixe seu like e se inscreva no Histórias que Prendem Você para acompanhar essa trama. Não se esqueça de comentar seu nome para, quem sabe, aparecer em um futuro vídeo. A coragem que Laura reuniu para atravessar a porta de vidro se desfez como fumaça no ambiente estéril e caótico da emergência. O cheiro de antisséptico se misturava a um murmúrio de dor e pressa, e por um instante ela se sentiu ainda mais perdida ali dentro do que lá fora. Com Beatriz aninhada em seus braços, um pequeno peso de sofrimento envolto em um cobertor puído, Laura se aproximou do balcão da recepção. A mulher atrás do vidro mal ergueu os olhos de sua tela, o rosto marcado por um cansaço impaciente. "Documentos e carteirinha do convênio", disse ela, a voz monótona como se repetisse a mesma frase pela 1000ª vez naquela noite. Eu não tenho convênio", gaguejou Laura, sentindo o rosto queimar de vergonha. A palavra pobreza parecia estar carimbada em sua testa. "Minha filha, ela está queimando de febre. Não para de tossir. Por favor, ela precisa de um médico." A recepcionista suspirou, um som carregado de fastio. "Senhora, aqui é um hospital particular. O atendimento sem convênio é feito mediante pagamento prévio. A consulta de emergência é..." Ela digitou algo no computador, os olhos fixos na tela. R$800. Exames e medicação são cobrados à parte. R$800. A quantia era tão absurda, tão fora de sua realidade, que Laura sentiu uma onda de tontura. Era mais do que ela ganhava em um mês inteiro fazendo faxinas esporádicas. O pouco dinheiro que tinha no bolso mal pagaria o ônibus de volta para o minúsculo cômodo onde moravam. "Eu não tenho esse dinheiro." Sua voz saiu num sussurro quebrado. "Não existe outra forma. Pelo amor de Deus, olhe para ela." A mulher finalmente olhou, mas seu olhar era clínico, desprovido de qualquer compaixão. "A senhora deve procurar o pronto-socorro público mais próximo. Sinto muito, mas não posso fazer nada." As palavras "não posso fazer nada" ecoaram na cabeça de Laura como uma sentença de morte. As lágrimas que ela segurava com tanto esforço agora escorriam livres, quentes e amargas. Ela se sentia humilhada, impotente. Cada pessoa que passava por ali, com seus sapatos caros e suas preocupações silenciosas, parecia pertencer a um universo diferente do seu. Ali, naquele templo da saúde para os ricos, a vida de sua filha tinha um preço, e ela não podia pagar. Derrotada, ela se virou, o corpo pesado como chumbo, pronta para voltar para o frio da noite e enfrentar o desconhecido. Foi nesse exato momento que o Dr. Rafael estava terminando seu plantão. 36 horas ininterruptas. Seus ombros doíam, seus olhos ardiam e tudo o que ele desejava era o silêncio de seu apartamento e o conforto de sua cama. Ele atravessava o saguão com a mente já distante, planejando as poucas horas de sono que teria antes de voltar. Ele viu a cena no balcão, a jovem mãe chorando e a expressão endurecida da recepcionista. Era uma cena comum, infelizmente. A dura realidade do sistema de saúde se manifestava ali, naquelas pequenas tragédias diárias. Seu primeiro instinto, nascido da mais pura exaustão, foi continuar andando. Ele não era o único médico naquele hospital. Ele já tinha feito a sua parte, mas algo o fez parar. Não foi o choro, nem a pobreza evidente nas roupas simples da moça. Foi a maneira como ela se virou. Não havia submissão em sua postura, mas uma dignidade feroz. A forma como ela apertava o bebê contra o peito não era apenas de desespero, mas de uma proteção animal, inabalável. Seus olhos, embora banhados em lágrimas, faiscavam com uma força que o atingiu em cheio. Era a expressão de alguém que lutaria contra o mundo inteiro
por aquela pequena vida. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele pensou em seu juramento, nos ideais que o levaram à medicina, ideais que a rotina exaustiva e a burocracia muitas vezes tentavam soterrar. Naquele rosto jovem e sofrido, ele viu a essência de tudo aquilo. Com um suspiro que carregava o peso de suas 36 horas de trabalho, ele mudou de direção e se aproximou. "Com licença", disse ele, a voz calma e profunda, cortando a tensão ao redor delas. "Eu sou o Dr. Rafael. O que está acontecendo aqui?" Laura se sobressaltou, virando-se para o homem alto de jaleco branco e olhos cansados, mas intensamente azuis. Ela viu o crachá preso em seu peito e uma faísca de esperança se reacendeu em seu coração. "Doutor, minha filha, ela está muito mal. A febre não baixa e a respiração dela está fraca." A recepcionista se apressou em justificar. "Doutor, ela não tem convênio nem condições de pagar pelo atendimento particular." Rafael ignorou a mulher. Seu foco estava inteiramente em Laura e no pequeno pacote em seus braços. "Deixe-me vê-la." Houve uma fração de segundo de hesitação. Laura, acostumada a desconfiar, a ser invisível, demorou a processar aquela gentileza inesperada. Mas o olhar do médico era firme e transmitia uma segurança que ela não sentia há muito tempo. Lentamente, ela estendeu os braços, entregando seu bem mais precioso. Com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e firmes, Rafael pegou Beatriz. Ele era um pediatra experiente, e seus movimentos eram automáticos e precisos. Colocou 2 dedos no pulso minúsculo da bebê, sentindo a pulsação rápida e fraca. Com a outra mão, tocou a testa quente. "Ela está queimando", murmurou ele, mais para si mesmo. Ele precisava ouvir sua respiração. Com cuidado, ele começou a afastar o cobertor que envolvia o corpo frágil de Beatriz. Laura prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. A mão do médico movendo o tecido, a pequena gola da roupinha do bebê sendo exposta, a pele pálida e suada. E então, o mundo de Rafael parou. Não foi um som, não foi um movimento, foi uma imagem. Ali, na pequena e delicada clavícula de Beatriz, visível contra a pele avermelhada pela febre, havia uma marca de nascença, uma delicada mancha de um tom vinho suave, com a forma inconfundível de uma estrela cadente, perfeita em seus contornos, com uma pequena cauda que se estendia em direção ao ombro. O ar sumiu dos pulmões de Rafael. O saguão barulhento do hospital desapareceu. Os sons se tornaram um zumbido distante e sem sentido. Seus ouvidos pulsavam. O cansaço de 36 horas foi substituído por uma onda de choque gelado que percorreu sua espinha e o deixou sem forças. Ele paralisou, o olhar cravado naquela pequena marca, o corpo rígido como uma estátua. Sua mente, treinada para pensar em diagnósticos, sintomas e tratamentos, se desfez. A lógica médica, a ciência, tudo foi aniquilado por uma memória avassaladora. Ele via outra pele, a de um menino de 10 anos, rindo enquanto subia em uma árvore. Via a mesma marca, exatamente no mesmo lugar, no ombro de seu irmão, Tiago. O irmão que ele perdeu em um acidente estúpido há 10 anos. A marca que seu pai tinha. A marca que ele mesmo carregava, escondida sob o jaleco. A marca dos homens de sua família. Um legado genético, um símbolo de um laço de sangue que, com a morte de Tiago, ele acreditava ter se quebrado para sempre. Era impossível, uma coincidência de proporções cósmicas, mas seu coração, seu sangue, gritavam que não era. A dor da perda, a saudade que ele havia aprendido a gerenciar com o tempo, voltou com a força de um tsunami, arrancando-o de seu eixo. Ele cambaleou para trás, um passo instintivo, como se tivesse levado um soco no estômago. Laura, que observava tudo com uma angústia crescente, não entendeu a reação. O que ele viu? Era algo grave? Uma doença rara? O pânico começou a tomar conta dela. "Doutor, o que foi? O que a minha filha tem?" Mas Rafael não conseguia responder. Ele olhou da marca no bebê para o rosto de Laura, procurando por algo que fizesse sentido. Quem era aquela mulher? De onde ela tinha vindo? A pergunta que queimava em sua mente não era mais médica, mas visceral, aterrorizante e profunda. Quem é você? O transe de Rafael durou apenas um instante, mas nesse instante, universos colidiram.
O passado e o presente se fundiram em um ponto de luz na clavícula de um bebê doente. Puxado de volta à realidade pelo tom de pânico na voz de Laura, ele piscou, e a máscara de médico treinado, de profissional competente, reassentou-se em seu rosto, ainda que de forma precária. A tempestade ainda rugia por dentro, mas por fora ele precisava ser a calmaria. É uma infecção respiratória séria, disse ele, a voz surpreendentemente firme, ignorando a pergunta implícita sobre sua reação estranha. Ela precisa de oxigênio e antibióticos imediatamente. Não temos tempo a perder. Sem esperar por uma resposta da recepcionista chocada ou de Laura, ele se virou e caminhou em passadas largas e decididas em direção à ala pediátrica, ainda com Beatriz em seus braços. Suas ações eram um rompante, uma quebra flagrante de todos os protocolos hospitalares. Ele não preencheu uma ficha, não passou pela triagem, não discutiu o pagamento. Ele agiu por puro instinto, uma força primária que o impelia a proteger aquela criança como se sua própria vida dependesse disso. Laura, por sua vez, foi arrancada de seu torpor de desespero e jogada em um redemoinho de ação. "Espere!" ela gritou, correndo para acompanhá-lo, o coração aos saltos. Ela se sentia como uma folha levada por um furacão, sem controle algum sobre seu destino. As luzes brancas dos corredores passavam como borrões, e os rostos das pessoas eram manchas indistintas. A única coisa nítida era a visão das costas largas do médico e o pequeno corpo de sua filha em seus braços. Ao entrarem na ala pediátrica, uma enfermeira-chefe, uma mulher de 50 e poucos anos chamada Helena, com olhos que já tinham visto de tudo, interceptou-os. "Dr. Rafael, o que faz aqui? Pensei que seu plantão tinha acabado há 1 hora. Helena, preciso da sala de observação 3 agora. Prepare acesso intravenoso, oxigênio e chame o laboratório para uma coleta de sangue de emergência", ordenou ele, a voz não admitindo réplica. A enfermeira olhou do rosto tenso de Rafael para a jovem assustada ao seu lado e para o bebê em seus braços. Ela era experiente o suficiente para saber que algo ali estava fora do comum. "Claro, doutor. Mas e a admissão da paciente?" "Eu cuido disso depois. A prioridade é a menina", ele respondeu, já entrando na sala e colocando Beatriz delicadamente no pequeno leito de exame. A equipe pediátrica, acostumada a um ritmo metódico, moveu-se com uma urgência contagiada pela intensidade de Rafael. Em minutos, Beatriz estava sendo monitorada, um pequeno catéter sendo inserido em sua veia minúscula e uma máscara de oxigênio cobrindo seu rosto. Laura assistia a tudo de um canto, as mãos entrelaçadas com força na frente do corpo, sentindo-se uma espectadora impotente. Cada bip dos monitores era uma facada em seu peito. Ela via a competência naquelas pessoas, mas sua atenção estava fixada em Rafael. Ele não era apenas um médico supervisionando, ele estava no centro de tudo. Suas mãos, que antes pareciam apenas grandes, agora se moviam com uma precisão e ternura que a hipnotizavam. Ele falava com Beatriz em um tom baixo e suave enquanto trabalhava, explicando cada procedimento como se a pequena pudesse entendê-lo. "Pronto, pequena. Isso vai te ajudar a respirar melhor. Só uma picadinha, já passou." Enquanto a medicação começava a fazer efeito e a respiração de Beatriz se tornava um pouco menos sofrida, a adrenalina na sala diminuía. A equipe se retirou, deixando apenas Helena, que organizava alguns instrumentos. Ela lançou um olhar curioso para Rafael, que ainda permanecia ao lado do leito, a mão repousando suavemente na cabeça de Beatriz. "Ela não é uma paciente comum, é?" Helena perguntou em voz baixa, a pergunta carregada de subentendidos. Rafael ergueu os olhos, e por um momento a enfermeira viu através da fachada profissional. Viu a confusão, a dor, o choque. "Não, Helena. Ela não é." Laura ouviu a troca de palavras e sentiu um calafrio. Não é uma paciente comum. O que isso queria dizer? A gratidão avassaladora que sentia por aquele homem começava a se misturar com uma semente de confusão. A forma como ele olhava para Beatriz era mais do que profissional. Havia uma intensidade ali, uma conexão quase possessiva que ela não conseguia decifrar. E tudo parecia ter começado naquele momento em que ele viu a marca de nascença de sua filha. Horas se passaram. Beatriz foi transferida para um quarto particular,
um luxo que Laura jamais poderia sonhar. A febre começava a ceder lentamente e o chiado em seu peito diminuía a cada hora. Rafael não saiu do lado delas. Ele cancelou seus compromissos, ignorou as ligações de sua casa e permaneceu ali, uma sentinela vigilante. Ele pediu que trouxessem uma refeição para Laura, que ela mal tocou, e um café para si mesmo, que esfriou intocado sobre a mesa. No silêncio do quarto, quebrado apenas pelo bip suave dos monitores, a tensão entre eles crescia. Laura finalmente encontrou forças para falar. Doutor, eu não sei como agradecer. O senhor salvou a vida dela. Eu nunca vou ter como pagar por isso. Rafael se virou da janela, onde observava a cidade adormecer. Seus olhos azuis a encontraram e pareciam carregar o peso do mundo. Você não precisa me pagar nada, Laura. Apenas se preocupe em ficar bem, para que possa cuidar dela. Ele sabia o nome dela. Ele deve ter visto em algum prontuário improvisado, mas ouvir seu próprio nome saindo da boca dele soou estranhamente íntimo. Mas por quê? Ela insistiu, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Por que o senhor? Por que nós? O hospital disse que... Eu sei o que o hospital disse. Ele a interrompeu, a voz um pouco mais ríspida do que pretendia. Ele suavizou o tom. Eu vi uma mãe desesperada com uma filha que precisava de ajuda. Eu fiz o que qualquer médico deveria fazer. A resposta era nobre, era o que ela deveria querer ouvir, mas não soava verdadeira. Havia uma evasão em seu olhar, um segredo que pairava entre eles. Ele não estava sendo totalmente honesto, e isso a assustava. A vida a ensinara a desconfiar de gestos grandiosos. Eles sempre vinham com um preço oculto. Enquanto a noite avançava, a exaustão finalmente venceu Laura. Ela adormeceu em uma poltrona desconfortável ao lado do berço hospitalar, a cabeça pendendo para o lado, o rosto ainda manchado pelas lágrimas secas. Rafael ficou observando-as no silêncio profundo da madrugada. Agora, sem a necessidade de manter as aparências, ele permitiu que o caos tomasse conta de seus pensamentos. Seu olhar ia de Beatriz dormindo serenamente para Laura, cuja beleza frágil e resiliente o atingia de uma forma inesperada. Cada vez que seus olhos pousavam na pequena marca de estrela cadente, agora parcialmente visível sob a gola do pijama hospitalar, a imagem de Tiago o assaltava. Ele se lembrava de um dia de verão, anos atrás, na casa de campo da família. Ele, com 17 anos, e Tiago, com 10. Eles tinham passado a tarde inteira competindo para ver quem subia mais alto no velho ipê amarelo. Tiago, destemido e ágil, o ultrapassou, rindo do topo da árvore. O sol batia em seu ombro, iluminando a mesma marca. Você nunca vai me alcançar, Rafa, ele gritara, a voz cheia de uma alegria infantil e contagiante. Aquela lembrança antes doce, agora era uma faca em seu peito. A marca era um elo, um pedaço vivo de seu irmão que reaparecia de forma inexplicável no corpo de uma estranha. Mas então, seu olhar se desviava para Laura. Ele observava as linhas de preocupação em sua testa, mesmo enquanto dormia. Notava as mãos pequenas e ásperas, certamente de muito trabalho. Via a curva suave de seus lábios e a forma como seus cílios escuros repousavam em suas bochechas pálidas. Uma onda de sentimento o invadiu, algo completamente distinto da dor e da saudade de seu irmão. Era uma ternura protetora, uma admiração profunda por sua força, e ele admitiu para si mesmo com um choque, um desejo. Ele se sentia atraído por ela, e esse sentimento o aterrorizava. Ele estava se apaixonando pela mãe da criança que carregava o símbolo sagrado de sua família, ou a atração que sentia era apenas uma manifestação confusa de seu luto, uma forma de se conectar com o mistério que ela representava. Os limites eram turvos, perigosos. Sua ética profissional gritava que ele estava cruzando todas as linhas. Ele era o médico dela. Mas seu coração, há tanto tempo adormecido pela rotina e pela solidão, começava a despertar de uma forma que ele não sabia como controlar. Ele se sentia um impostor. Sua generosidade e seu cuidado não eram puros. Estavam manchados por um egoísmo avassalador, pela necessidade de entender aquele quebra-cabeça e, perigosamente, pelo desejo crescente por aquela mulher. Ele olhou para Laura novamente, uma onda de culpa e anseio batalhando dentro de si. Ele a salvara, sim, mas agora sentia que era ele quem estava se afogando. As 48 horas seguintes
foram um borrão de alívio e ansiedade. Sob os cuidados intensivos de Rafael e sua equipe, Beatriz melhorou a uma velocidade que parecia milagrosa. A febre cedeu por completo, a tosse se acalmou e, pela primeira vez desde que chegara, seus pequenos olhos castanhos, iguais aos da mãe, observavam o mundo com curiosidade em vez de dor. O auge da recuperação veio em uma manhã ensolarada, quando Laura, ao se aproximar do berço, foi recebida não com um gemido fraco, mas com um balbucio e o esboço de um sorriso, as gengivas à mostra. Naquele momento, toda a atenção no corpo de Laura se desfez, e ela desabou em um choro silencioso, um choro de pura gratidão. Rafael, que entrava no quarto para a avaliação matinal, parou à porta, observando a cena. Ele viu a forma como a luz do sol banhava mãe e filha, criando uma aura quase sagrada ao redor delas. A força daquela mulher, que ele admirara desde o primeiro instante, agora se revelava em sua mais pura vulnerabilidade. O alívio dela era palpável, e o amor que irradiava por aquela criança era a força mais poderosa que ele já havia testemunhado. Ele se aproximou, e o carinho que sentia por ela era tão intenso que doía. Ele está completamente fora de perigo, Laura, disse ele, a voz embargada. Sua filha é uma lutadora. Laura ergueu os olhos para ele, o rosto molhado de lágrimas, mas o sorriso mais genuíno que ele já vira. Nós devemos tudo ao Senhor, doutor. A palavra Senhor criou uma distância que ele não sentia mais. Naquele quarto ele não era o doutor. Era apenas Rafael, um homem cujo mundo fora virado de cabeça para baixo. A melhora de Beatriz, ao invés de acalmá-lo, apenas aguçava sua necessidade de respostas. A crise médica havia passado. Agora, a crise pessoal exigia sua atenção. Ele não podia mais viver com aquele fantasma entre eles. Ele precisava da verdade, não importasse o quão dolorosa ela fosse. Laura, eu preciso me ausentar por algumas horas, disse ele, a decisão se solidificando em sua mente. Mas não se preocupe, a enfermeira Helena ficará responsável por vocês, e qualquer coisa mesmo, ela me acionará. Vocês não estão sozinhas. Ele saiu antes que ela pudesse questioná-lo, deixando-a com um misto de segurança pelo cuidado e uma crescente inquietação pelo mistério que o cercava. Rafael não foi para seu apartamento para descansar. Ele dirigiu seu carro pelas ruas de São Paulo em direção ao único lugar onde a verdade poderia estar enterrada, a casa de sua mãe. A mansão no Morumbi erguia-se imponente, cercada por muros altos e um jardim meticulosamente cuidado. Era uma casa que exalava opulência e tradição, mas para Rafael, desde a morte de Tiago, suas paredes pareciam frias, guardiãs de uma tristeza silenciosa. Ele estacionou o carro e respirou fundo. Estava prestes a confrontar a rocha sobre a qual sua família fora construída. Sua mãe, Eleonora. Ela o recebeu na sala de estar, um ambiente decorado com móveis clássicos e retratos de família que mostravam sorrisos perfeitos de um passado que ele agora questionava. Eleonora era uma mulher elegante, de postura impecável e cabelos grisalhos arrumados em um coque perfeito. Seus olhos, da mesma cor azul dos de Rafael, analisaram o filho com uma mistura de surpresa e preocupação. Rafael, querido, que visita inesperada. Você parece exausto. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mãe. É por isso que estou aqui, disse ele, dispensando as gentilezas. Ele não se sentou. Permaneceu de pé, como um promotor prestes a iniciar um interrogatório. A tensão na sala era quase palpável. Estou ouvindo, disse ela, a voz calma, mas as mãos se apertando discretamente no braço da poltrona. Rafael foi direto ao ponto. Eu atendi uma criança no hospital há 2 dias. Uma menina. Ela chegou em estado grave. Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Nenhuma. Ela tem uma marca de nascença, mãe. Na clavícula. Uma estrela cadente. O efeito foi imediato. A calma de Eleonora se estilhaçou. Foi sutil, quase imperceptível para um estranho, mas não para seu filho. Uma rigidez em sua mandíbula, um brilho de pânico em seus olhos, antes que ela o escondesse sob uma camada de indiferença. Que coincidência curiosa, disse ela, a voz um pouco tensa demais. O mundo é cheio de pequenas ironias, não é? Eu não acredito em ironias desse tamanho, retrucou Rafael, a voz baixa e perigosa. Eu vi, mãe. Era idêntica à marca do Tiago.
O nome do filho morto pairou no ar como uma acusação. Eleonora se encolheu. Não ouse usar a memória do seu irmão para justificar suas fantasias, Rafael. Você está cansado, trabalhando demais, está vendo coisas, se apegando a uma semelhança tola. Não é uma fantasia. Ele elevou a voz, a frustração rompendo seu controle. A mãe da menina se chama Laura. Ela tem 23 anos. Uma jovem simples que luta para sobreviver. Quem é ela, mãe? Quem é essa moça e por que a filha dela carrega a marca da nossa família? Eleonora se levantou, a altivez retornando como uma armadura. Eu não sei do que você está falando, é um absurdo, uma loucura. Você está me acusando de quê, afinal? Eu estou perguntando sobre o passado, sobre o que o pai me escondeu, o que vocês me esconderam. Ele pressionou, aproximando-se dela. O que aconteceu antes de vocês se casarem? Existiu outra pessoa? Outro filho? A palavra filho foi o gatilho. A represa de segredos que Eleonora segurou por quase 40 anos finalmente se rompeu. Mas não foi um pedido de desculpas, não foi uma confissão suave. Foi uma explosão de dor, raiva e mágoas guardadas por décadas. Você quer a verdade, Rafael? Então tenha a verdade. Ela cuspiu as palavras, o rosto transformado por uma fúria antiga. Sim, existiu outra. Uma aventura estúpida do seu pai antes de mim. Uma moça do interior, um erro de juventude que resultou em uma criança. Rafael recuou, atordoado pela violência da confissão. Uma criança, ele repetiu, a voz falhando. Uma menina, continuou Eleonora, andando de um lado para o outro na sala, as mãos gesticulando com fúria. Seu pai queria assumir, acredita? Arruinar o futuro dele, o nosso futuro, o nome da nossa família por causa de um deslize. Eu não permiti. Eu o fiz escolher. E ele escolheu a nós. Ele escolheu você e Tiago. A dor em sua voz era real. A dor de uma mulher que lutou para construir uma vida perfeita sobre uma fundação rachada. Nós demos dinheiro a ela, continuou, a voz agora carregada de desprezo. Muito dinheiro para que ela desaparecesse, para que nunca nos procurasse. Para que aquela menina, aquela bastarda, nunca cruzasse o nosso caminho e manchasse a nossa história. Seu pai a renegou para nos proteger. A revelação era brutal, mas a peça final do quebra-cabeça ainda faltava. Essa menina, ela é a mãe da Laura? Perguntou Rafael, o coração martelando descontroladamente. Eleonora parou e o encarou, os olhos faiscando. Lúcia. O nome dela era Lúcia. Eu não sei o que aconteceu com ela. Não me importava. Mas se essa sua paciente é neta dela, então sim. A resposta é sim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael sentia o chão sumir sob seus pés. Lúcia, sua meia-irmã. Uma tia que ele nunca soube que existiu. E Laura... Laura não era uma estranha. Ela era sua sobrinha, sua família. O sangue de seu pai corria nas veias dela. E a marca? Ele sussurrou. A última pergunta. Eu pensei que era só dos homens. Eleonora soltou uma risada amarga, desprovida de humor. Outra mentira que seu pai contava para engrandecer a linhagem dele. Era um gene raro da família dele, sim, mas não era exclusivo dos homens. Lúcia nasceu com a marca. Eu rezei a Deus para que nem você nem Tiago a tivessem, para que nada em vocês lembrasse aquele erro. Mas Tiago nasceu com ela. Um lembrete constante da mancha que eu tentei apagar. A verdade era mais devastadora do que ele poderia ter imaginado. Não era um segredo. Era uma teia de mentiras que definira toda a sua vida. A memória de seu irmão, a imagem de seu pai. Tudo era uma farsa. Laura, sua sobrinha, e Beatriz, com a marca de Tiago, era o mais novo e inocente elo daquela corrente de dor e segredos. Ele olhou para sua mãe, mas não a via mais como uma matriarca orgulhosa. Via uma mulher amargurada, que em sua tentativa de construir uma família perfeita, havia quebrado a de outra pessoa e mutilado a sua própria. Sem dizer uma palavra, Rafael se virou e saiu. Ele não bateu à porta, apenas caminhou para fora daquela casa fria, deixando sua mãe sozinha com os destroços da verdade que ela finalmente libertara. Enquanto dirigia de volta para o hospital, a cidade de São Paulo era um borrão de luzes e sombras. Em sua mente, havia apenas uma imagem, o rosto confiante de Laura, a mulher por quem ele estava se apaixonando, sua sobrinha. E a pergunta que o aniquilava por dentro não era mais quem é você, mas sim o que eu faço agora.
O dia da alta de Beatriz chegou envolto em uma luz suave e esperançosa que entrava pela janela do quarto. Pela primeira vez em dias, o ar não estava pesado com o medo da perda, mas vibrava com a promessa de um recomeço. Beatriz, vestida com uma roupinha limpa que uma das enfermeiras lhe dera de presente, estava sentada no colo de Laura, segurando um de seus dedos com uma força surpreendente. Ela estava curada, estava viva. Laura sentia uma gratidão tão imensa que parecia não caber em seu peito. Cada sorriso de sua filha era um presente, um milagre orquestrado pelo homem que entrara em suas vidas como um anjo da guarda, Rafael. Nos últimos dias, a presença dele se tornara uma constante reconfortante. Eles haviam compartilhado refeições silenciosas, conversas sobre trivialidades e longos períodos de quietude, apenas observando Beatriz dormir. Nesses momentos, Laura se permitiu sentir algo que há muito se negara: esperança. A forma como ele a olhava, com uma ternura em seus olhos azuis que parecia ir além da compaixão médica, fez brotar em seu coração uma semente de afeto, delicada e tímida. Quando Rafael entrou no quarto com os papéis da alta, o sorriso em seu rosto era genuíno, mas seus olhos carregavam uma sombra de apreensão que Laura, em sua felicidade, não percebeu. "Prontas para ir para casa, bravas guerreiras", disse ele, a voz mais suave do que o habitual. "Graças ao Senhor", respondeu Laura, levantando-se. Eu nunca vou ter palavras para agradecer." "Laura, por favor, me chame de Rafael", pediu ele. "E não precisa agradecer, eu faria tudo de novo." O pedido para usar seu primeiro nome foi um passo, um convite para uma intimidade que fez o coração de Laura acelerar. Enquanto ela terminava de juntar seus poucos pertences em uma sacola, Rafael a observava. A verdade que descobrira na casa de sua mãe pesava como uma âncora em sua alma. Ele passara as últimas horas ensaiando aquele discurso em sua mente, buscando as palavras certas para construir uma ponte sobre o abismo de segredos que os separava. Ele estava prestes a lhe dar uma família, uma história, uma segurança que ela nunca tivera. Estava apavorado, mas também cheio de uma esperança ingênua. "Deixe que eu leve vocês", ofereceu ele. "Não é seguro pegar um ônibus com a Beatriz ainda tão pequena." Laura hesitou por um instante, sentindo-se um fardo, mas o olhar dele era tão insistente e gentil que ela não teve forças para recusar. "Tudo bem. Obrigada, Rafael." O trajeto no carro luxuoso e silencioso de Rafael era um contraste gritante com a vida de Laura. Beatriz dormia tranquilamente na cadeirinha de bebê que ele insistira em comprar. O silêncio entre eles não era mais confortável, mas carregado de uma tensão crescente. Rafael não seguiu o caminho para o bairro humilde de Laura. Em vez disso, ele dirigiu até um mirante tranquilo, um pequeno parque com vista para a cidade que se estendia abaixo deles. Ele desligou o motor e o mundo pareceu ficar em suspenso. "Por que paramos aqui?" perguntou Laura, a confusão começando a se infiltrar em sua gratidão. Rafael se virou para ela, o rosto sério, a angústia evidente em seus olhos. "Laura, eu preciso te contar uma coisa. Não te trouxe aqui apenas para apreciar a vista. O que eu tenho a dizer vai mudar tudo." O estômago de Laura se contraiu. Ela sentiu um calafrio de pressentimento. "Quando eu vi a Beatriz pela primeira vez", começou ele, a voz tensa, "eu não reagi daquela forma apenas pela gravidade do estado dela. Foi por causa da marca de nascença dela." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Aquela marca... Meu irmão mais novo, que faleceu há 10 anos, tinha uma idêntica, no mesmo lugar. Era uma marca de família que eu achava que pertencia apenas aos homens da minha linhagem." Laura ouvia, o coração começando a bater mais rápido, sem entender aonde aquela história a levaria. "Eu confrontei minha mãe", continuou Rafael, a voz embargada pela memória da briga, "e ela me contou a verdade. Uma verdade que ela escondeu por quase 40 anos. Meu pai, antes de se casar com a minha mãe, ele teve uma filha." Os olhos de Laura se arregalaram. A história parecia um enredo de novela, distante e surreal. "O nome dela era Lúcia", disse Rafael, e a cada palavra ele sentia que estava se aproximando de um precipício. "Minha família a renegou. Pagaram para que ela sumisse para proteger o nome e a reputação. Eles a arrancaram de nossas vidas antes mesmo que eu e meu irmão soubéssemos que ela existia. E essa menina, Laura, essa filha esquecida do meu pai, era a sua mãe.
O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que Laura podia ouvir o zumbido do próprio sangue em seus ouvidos. As palavras de Rafael pairavam no ar, se recusando a fazer sentido. Sua mãe, a filha de um homem rico? Renegada? A história de sua mãe sempre fora nebulosa, uma narrativa de dificuldades e de um pai ausente que ela nunca conhecera. Rafael observava o rosto dela, esperando o choque, as lágrimas, talvez até a raiva. Ele estava preparado para tudo, exceto para o que veio a seguir. Laura não chorou, ela não gritou. Seu rosto, antes cheio de calor e gratidão, tornou-se uma máscara de gelo. Uma devastação fria e terrível tomou conta de seus olhos, apagando todo o brilho. Ela olhou através do para-brisa para a cidade distante. E em sua mente, cada momento, cada gesto de gentileza de Rafael nas últimas 72 horas foi rebobinado e reinterpretado sob uma nova luz, cruel e humilhante. O atendimento preferencial na emergência, o quarto particular, as refeições, a dedicação obsessiva, a ternura em seu olhar. Nada daquilo fora para ela. Então era isso, ela sussurrou, a voz tão desprovida de emoção que arrepiou Rafael. Laura, eu sei que é um choque, começou ele, estendendo a mão para tocá-la, mas ela se encolheu. Não, disse ela, virando-se para ele, e a dor em seu olhar era tão profunda, tão cortante, que o feriu fisicamente. Não é um choque, é uma explicação. Agora tudo faz sentido. O que você quer dizer? Ele perguntou, o coração afundando. Isso é bom. Nós somos família. A palavra família pareceu quebrar algo dentro dela. Um riso fraco e amargo escapou de seus lábios. Família? Não. Você olhou para a minha filha naquela noite e não viu um bebê doente precisando de ajuda. Você viu um brasão, um símbolo da sua linhagem. Você não se preocupou conosco. Você se preocupou com um segredo. Isso não é verdade. Eu me importo com você, ele protestou, a voz desesperada. Ela o encarou e suas próximas palavras o aniquilaram. Você não se apaixonou por mim, disse ela, a voz quebrando pela primeira vez, não de tristeza, mas de uma desilusão avassaladora. Você apenas reconheceu sua linhagem. Para Laura, tudo se tornara uma mentira cruel. Ela se sentira especial, vista. Pela primeira vez em sua vida, acreditara que alguém a enxergava por quem ela era. E agora, descobria que não passava de um fantasma do passado de uma família rica, um problema a ser gerenciado. A semente de amor que ela sentira por ele murchou e morreu instantaneamente, envenenada por aquela verdade. Toda essa gentileza, todo esse cuidado, não era por mim, continuou ela, as lágrimas finalmente escorrendo frias e silenciosas. Era uma obrigação de sangue que você nem sabia que tinha. Eu não fui uma mulher que te encantou, Rafael. Eu fui um mistério que você precisava resolver, um capítulo perdido da história da sua família, e você encontrou por acaso. Laura, por favor, me escute, ele implorou, o coração em pedaços. Ele tinha vindo para juntá-los, e em vez disso, criara um abismo intransponível. Me leve para casa, pediu ela, a voz agora firme e distante. Para a minha casa. Não quero nada de você, nem da sua família. Vocês nos abandonaram uma vez. Continuem assim. O caminho de volta foi feito em um silêncio torturante. Quando o carro parou em frente ao prédio simples e mal cuidado onde ela morava, Laura saiu rapidamente, sem olhar para trás. Ela pegou Beatriz da cadeirinha com uma eficiência fria. Obrigada por salvar a vida da minha filha, doutor, disse ela. A palavra doutor usada como uma arma para reerguer o muro entre eles. O resto foi um engano. Rafael ficou paralisado no carro, observando-a entrar no prédio e desaparecer. Ele viera com a verdade para libertá-los, mas a verdade apenas provou a Laura que ela era, e sempre seria, invisível. Ele não perdeu apenas a mulher por quem estava se apaixonando. Ele a destruiu com a herança que pensou que a salvaria. Os dias que se seguiram à revelação foram um inferno particular para Rafael. O silêncio de Laura era um abismo, e cada tentativa dele de atravessá-lo era em vão. As ligações caíam na caixa postal. As mensagens ficavam sem resposta, marcadas por aquela pequena e torturante notificação de que haviam sido lidas. Uma vez, movido por um desespero que beirava a loucura,
ele dirigiu até o bairro dela, parando o carro a uma distância segura, como um criminoso voltando à cena do crime. Ele viu a luz fraca acesa na janela do pequeno apartamento e imaginou-a lá dentro com Beatriz, construindo uma fortaleza contra ele, contra o mundo que ele representava. Ele se sentiu sujo, um intruso em sua própria história. Ele passava as noites em claro, repassando a cena em seu carro, dissecando cada palavra. Ele finalmente entendeu, com uma clareza que o aniquilava, a profundidade de seu erro. Ele chegara até ela com a arrogância inconsciente de sua linhagem, oferecendo-lhe um passado, um nome, uma família, como se esses fossem prêmios a serem concedidos. Não lhe ocorrera que, para uma mulher que construíra sua identidade a partir do nada, com as próprias mãos e o próprio suor, aquele presente era uma anulação. Ele não a tinha visto como Laura, a mulher forte e resiliente. Ele a tinha rotulado como Laura, a sobrinha perdida, um item a ser catalogado no inventário de sua família. A frase dela ecoava em sua mente como uma sentença. Você apenas reconheceu sua linhagem. A culpa o consumia. A culpa por um pecado que não fora ele a cometer, mas cujo legado tóxico ele perpetuara com sua ingenuidade. Palavras não consertariam o que ele havia quebrado. Um pedido de desculpas soaria vazio, "eu te amo" seria uma ofensa. Ele percebeu que, para ter a menor chance de vê-la olhar para ele novamente sem desprezo, ele precisaria fazer algo radical. Ele precisava desaparecer da vida dela para, paradoxalmente, ajudá-la a se tornar tão forte, tão inabalável e tão completa por si mesma que sua presença ou ausência se tornasse irrelevante para a felicidade dela. Só então, talvez, ela pudesse escolhê-lo, não por necessidade ou gratidão, mas como um igual. O amor não podia ser uma salvação, tinha que ser um encontro de duas almas inteiras. Mas como empoderar alguém que não queria vê-lo? Como ajudar sem humilhar, sem reforçar a imagem de patrão rico que ela agora tinha dele? A resposta veio de uma necessidade de entender, de conhecer a vida que fora negada à sua tia Lúcia e, por consequência, à sua sobrinha Laura. Com o coração pesado, ele recorreu a seus recursos, contratando um investigador particular. A instrução foi clara e firme. Discrição absoluta. Ele não queria uma invasão de privacidade, não queria fotos ou escutas. Ele queria um relatório de vida, um dossiê de sonhos perdidos e batalhas travadas. O documento que recebeu uma semana depois era mais fino do que ele esperava, mas cada página pesava uma tonelada. Contava a história de Lúcia, sua tia, uma mulher que vivera e morrera na obscuridade, pulando de emprego em emprego, sempre com a dignidade de nunca procurar a família que a rejeitara. Contava sobre a infância de Laura, marcada por dificuldades, mas também pelo amor incondicional da mãe. E então, a informação crucial o veio de ouro em meio à tragédia. O investigador encontrou uma antiga vizinha, uma senhora falante que se lembrava com carinho de Laura. Laurinha? Um doce de menina, dizia a transcrição da entrevista. Sempre com a cabeça nos livros. Mas o talento dela... o talento era na cozinha. Ela se matriculou num curso técnico de confeitaria, sabe? Era o sonho da vida dela. Ela fazia uns bolos para as festas aqui da rua que eram uma coisa de outro mundo. Vivia dizendo que um dia teria seu próprio café, um lugarzinho aconchegante, para vender seus doces e dar uma vida melhor para a mãe. Mas aí a Lúcia adoeceu, e ela teve que largar tudo para cuidar da mãe. E depois veio a Beatriz. A vida é dura, né, moço? Engole os sonhos da gente. Rafael leu aquele parágrafo 3, 4, 10 vezes. As lágrimas que ele não chorara por si mesmo agora escorriam por seu rosto. Um sonho. Um sonho que era inteiramente dela, nascido de seu talento, de sua paixão. Não tinha nada a ver com a família dele, com seu dinheiro, com seu nome. Era a essência de Laura. E ele soube com uma certeza absoluta o que precisava fazer. Ele não lhe daria o sonho de presente. Ele criaria o caminho para que ela o conquistasse com as próprias mãos. O plano foi meticuloso, executado nas sombras com a precisão de um cirurgião. Rafael usou uma de suas empresas de investimento para criar uma fundação de fachada, um instituto para o fomento de novos empreendedores. Através do instituto, ele adquiriu uma pequena loja de esquina, charmosa e antiga, que estava fechada há anos,
em um bairro que passava por um processo de revitalização. Era um lugar com potencial, com um aluguel que, em condições normais, seria impagável para Laura. O passo seguinte foi criar a Isca. A fundação lançou um concurso de empreendedorismo social, divulgado apenas em locais estratégicos, postos de saúde, supermercados e centros comunitários nos bairros da periferia. O prêmio, 1 ano de aluguel isento e capital inicial para montar um pequeno negócio no ramo de alimentação na loja recém-adquirida. O flyer era simples, profissional, e prometia uma seleção baseada puramente em talento e na qualidade de um plano de negócios. Enquanto isso, a vida de Laura havia se tornado uma rotina de sobrevivência ainda mais dura. A experiência no hospital a deixara com uma aversão profunda a qualquer forma de caridade ou dependência. Ela recusara a ajuda de assistentes sociais e se jogara no trabalho com uma determinação feroz, fazendo faxinas de dia e aceitando trabalhos de costura à noite, muitas vezes com Beatriz dormindo em um cesto ao seu lado. Ela estava exausta, mas cada centavo que ganhava era seu, era real. Um dia, esperando na fila do mercado, os olhos cansados pousaram no mural de anúncios. O flyer colorido do concurso se destacou em meio aos panfletos de Compro Ouro e Leio Cartas. Seu primeiro impulso foi rir, uma esmola disfarçada de oportunidade. O mundo não funcionava assim. A vida já a ensinara que coisas boas demais para ser verdade eram invariavelmente mentiras. Ela estava prestes a virar as costas quando as palavras talento em confeitaria e plano de negócios saltaram aos seus olhos. O sonho morto, enterrado sob camadas de fraldas, contas e desilusões, se mexeu dentro dela. Uma pequena, teimosa e dolorosa faísca de esperança. Por 3 dias, o flyer ficou em cima de sua mesa, provocando-a. Na última noite antes do prazo de inscrição, com Beatriz dormindo em seu colo, ela pegou um caderno antigo e começou a escrever. Ela desenhou o layout do balcão, listou os doces que faria, o bolo de fubá cremoso de sua mãe, o quindim perfeito que aprendera com a vizinha, o brigadeiro que era sua especialidade. Ela despejou no papel não apenas um plano de negócios, mas a alma que a vida tentava esmagar. Ela enviou tudo sem nenhuma expectativa real, apenas para calar a voz do "e se?". Uma semana depois ela recebeu um telefonema. Havia sido pré-selecionada. Precisaria apresentar uma amostra de seus produtos para um comitê. Laura sentiu um misto de pânico e euforia. Usou o pouco dinheiro que tinha guardado para comprar os melhores ingredientes. Por 2 noites, mal dormiu, assando, medindo, decorando. No dia da apresentação, diante de 3 pessoas de aparência séria, 2 sócios de Rafael e uma advogada, todos instruídos a manterem o profissionalismo absoluto, ela arrumou seus doces em uma mesa. Não disse uma palavra sobre sua vida, sobre suas dificuldades. Apenas deixou que seu trabalho falasse por si. Ela venceu. Quando recebeu a notícia, suas pernas cederam, e ela chorou pela primeira vez em meses. Não de dor ou raiva, mas de uma alegria tão pura e avassaladora que a deixou sem ar. Ela tinha conseguido, sozinha. Seu talento fora reconhecido, sua força fora recompensada. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de trabalho. Com o capital inicial do prêmio, ela reformou a pequena loja, pintou as paredes de um tom quente de amarelo, comprou móveis de segunda mão e os restaurou ela mesma à noite. Cada detalhe tinha sua marca, seu suor. Ela batizou o lugar de Aconchego de Lúcia, uma homenagem à mãe que sempre a incentivou. De seu escritório, ou de seu carro estacionado do outro lado da rua nas madrugadas, Rafael assistia a tudo, o coração transbordando de um sentimento que ele nunca conhecera. Não era o orgulho do benfeitor, era a admiração profunda de um homem por uma mulher extraordinária. Ele a via lixar uma cadeira, pintar uma parede, testar uma receita, e a amava mais a cada momento. Ele via a força que o atraíra no hospital se manifestar em sua forma mais plena. Ele não a salvara. Ele apenas abrira uma porta, e ela a atravessara com a força de um furacão. No dia da inauguração, a pequena loja estava cheia. Vizinhos, amigos que fizera durante a reforma, pessoas atraídas pelo cheiro delicioso que vinha da porta. Laura estava atrás do balcão, o rosto cansado, mas os olhos brilhando com uma luz própria.
Ela servia, sorria, recebia elogios. Era a rainha em seu próprio castelo, construído com suas próprias mãos. Foi então que a porta se abriu e o burburinho diminuiu. Rafael entrou, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, rígida e visivelmente desconfortável, estava sua mãe, Eleonora. Rafael a convencera a ir em uma conversa longa e difícil na noite anterior. A senhora não vai para se desculpar, dissera ele. A senhora não vai para oferecer nada. Vai para testemunhar, para ver a mulher que Laura é, apesar de tudo o que nossa família fez e deixou de fazer. A senhora precisa encarar o resultado vivo de seus segredos. Laura congelou ao vê-los. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de choque e desconfiança. Os clientes olhavam, curiosos. O ar ficou pesado. Rafael não caminhou até ela. Não tentou falar. Ele apenas encontrou o olhar dela através do pequeno salão. E em seus olhos não havia súplica ou culpa. Havia apenas uma admiração silenciosa, profunda e reverente. Ele deu um passo para o lado, deixando sua mãe na frente, forçando-a a encarar a neta que ela nunca conhecera, não como uma indigente na porta de um hospital, mas como a dona bem-sucedida de seu próprio destino. O poder, pela primeira vez, estava inteiramente nas mãos de Laura, e o silêncio que se instalou foi o som de um novo começo, ou de um fim definitivo. O silêncio que se instalou na inauguração do aconchego de Lúcia foi denso e carregado de história. Todos os clientes pararam de conversar, os olhares alternando entre Laura, paralisada atrás do balcão, e a dupla improvável que acabara de entrar. Para Laura, a presença deles ali era uma profanação. Aquele café era seu território sagrado, o único lugar no mundo que não havia sido tocado pela sombra da família de Rafael. E agora ele estava ali, com a matriarca orgulhosa a tiracolo, trazendo o passado que ela tanto lutara para superar para o epicentro de sua nova vida. A raiva fria e protetora começou a borbulhar sob a superfície de seu choque. Eleonora, por sua vez, parecia uma estátua de gelo em meio à atmosfera calorosa do café. Seus olhos percorreram o ambiente. As paredes amarelas, as mesas de madeira restaurada, os doces delicadamente arrumados na vitrine. Era um lugar simples, mas pulsava com uma vida e um amor que sua mansão fria jamais conhecera. Então, seu olhar pousou em Laura. Ela esperava ver uma versão mais velha da jovem desamparada que seu filho descrevera, mas encontrou algo totalmente diferente. Viu uma mulher de negócios, de avental, com o cabelo preso de forma prática, mas com uma postura de comando, uma dignidade inata que o dinheiro não podia comprar. E para seu completo desconforto, viu nos traços do rosto de Laura um eco inegável de seu falecido marido, uma lembrança viva do homem que ela amou e do segredo que odiou. Rafael, sentindo a tensão prestes a explodir, fez o impensável. Ele quebrou o protocolo do confronto dramático. Agindo como um cliente qualquer, ele caminhou calmamente até o balcão, o som de seus sapatos no ladrilho ecoando no silêncio. Ele não olhou para Laura com súplica, mas com a polidez de um consumidor. "Boa tarde", disse ele, a voz firme e clara para que todos ouvissem. "O lugar está lindo. Eu gostaria de um café expresso e uma fatia daquele bolo de fubá, por favor." Laura ficou tão aturdida com a normalidade do pedido que demorou 1 segundo para reagir. Mecanicamente, ela se virou para a máquina de café, as mãos tremendo levemente. Aquilo era um teste? Uma demonstração de poder? Ele estava tentando humilhá-la, transformando sua conquista em uma transação comercial. Ela preparou o pedido em silêncio, colocou a fatia de bolo em um prato com uma precisão robótica e o empurrou pelo balcão. R$22, disse ela, a voz cortante. Rafael tirou uma nota de 50 da carteira e a colocou sobre o balcão. "Pode ficar com o troco", disse ele, não com a arrogância de um homem rico, mas com a simplicidade de um gesto de incentivo. Ele pegou o café e o prato e se virou para sua mãe, que permanecia imóvel perto da porta. "Mãe, venha, prove. Este é o sabor do talento de que lhe falei." Eleonora se aproximou como se caminhasse em um campo minado. Rafael lhe estendeu o garfo com um pedaço do bolo. Hesitante, ela o levou à boca. Seus olhos se arregalaram levemente. O bolo era sublime, úmido, doce na medida certa,
com um toque de erva doce que evocava uma memória de infância há muito esquecida. Naquele sabor, não havia história de segredos ou dinheiro, apenas pureza e habilidade. Era inegavelmente bom. Ela olhou para Laura e, pela primeira vez, seu olhar não continha julgamento ou desprezo, mas uma faísca de algo que se assemelhava a um respeito relutante. Sem dizer mais uma palavra, Rafael guiou sua mãe para fora da loja. Eles não tentaram forçar uma conversa, não pediram perdão, não exigiram nada. Apenas vieram, testemunharam e se foram. A visita durou menos de 5 minutos, mas deixou um rastro de confusão e assombro. Laura ficou parada, olhando para a nota de R$ 50 em sua mão, sentindo-se completamente desnorteada. Ele não a confrontara. Ele a respeitara. Ele agira não como um tio, mas como um cliente orgulhoso. Aquele gesto tão simples e tão complexo foi a primeira pedra a ser retirada do muro de ressentimento que ela construíra. As semanas seguintes foram um borrão de trabalho árduo e sucesso crescente. O aconchego de Lúcia virou o assunto do bairro. As pessoas vinham pelo café coado na hora, pelos doces que pareciam abraços e pela atmosfera acolhedora que Laura criara. Pela primeira vez na vida, ela não estava apenas sobrevivendo, estava florescendo. E no silêncio das noites, após fechar a loja e colocar Beatriz para dormir, o mistério da visita de Rafael a assombrava. O comportamento dele não se encaixava na narrativa que ela criara. Um homem rico, tentando controlar um segredo, teria lhe oferecido dinheiro, teria tentado comprá-la ou intimidá-la. Ele não fizera nada disso. A suspeita sobre a natureza coincidente do concurso começou a crescer em sua mente. Laura era muitas coisas, mas ingênua não era uma delas. Com o pouco tempo livre que tinha, começou a investigar. Não foi difícil. O nome do instituto que promovera o concurso, quando pesquisado, revelou-se uma entidade recém-criada, com diretores cujos nomes estavam ligados a uma das empresas de investimento de Rafael. Ela descobriu a verdade sentada sozinha em uma das mesas de seu café, a luz da rua iluminando os papéis que imprimira. Ele havia orquestrado tudo: a loja, o concurso, o capital inicial. Uma onda de fúria a percorreu. Ele a manipulara de novo. Ele a enganara. Ela se levantou pronta para jogar tudo para o alto, para ir até ele e cuspir sua farsa em seu rosto. Mas então, ela parou. Uma outra verdade, mais sutil e muito mais poderosa, começou a emergir. Como ele a manipulara? Ele não lhe dera o café de presente. Ele não a nomeara gerente de um negócio dele. Ele criara uma competição justa, anônima, que ela vencera por mérito próprio. Ele não a amarrara a ele com correntes de gratidão. Pelo contrário, ele havia meticulosamente planejado a sua completa e total independência. Ele não a salvara como um príncipe salva uma donzela. Ele havia forjado uma espada e a entregado em suas mãos para que ela mesma pudesse lutar suas batalhas. Ele não queria controlá-la, ele queria vê-la livre. A compreensão a atingiu com a força de uma onda, quebrando todas as suas defesas, toda a sua raiva, todo o seu orgulho ferido. O amor que ela sentira por ele, que ela acreditara ter sido assassinado pela traição, não estava morto. Estava apenas soterrado sob os escombros de seu medo e de sua dor. E agora ele ressurgia, não mais como a paixão frágil e esperançosa de antes, mas como um amor maduro, forjado na admiração e no respeito profundo. Ele a amava o suficiente para ficar longe, para aplaudi-la das sombras. No dia seguinte, com o coração batendo forte, ela pegou o telefone e encontrou o número dele. Enviou uma mensagem simples, de apenas 4 palavras. O bolo estava bom. A resposta dele foi quase instantânea. Eu sei. Eu sempre soube. Aquilo abriu a porta. Eles começaram a conversar, primeiro por mensagens, depois por telefonemas. As conversas eram cautelosas, cheias de espaços não ditos. Até que um dia, Eleonora apareceu no café, sozinha. A matriarca parecia menor, mais frágil, sem a armadura de sua mansão. Ela pediu um café e, com uma dificuldade visível, começou a falar. Não foi um pedido de desculpas eloquente, mas um relato confuso sobre seu medo, seu orgulho, sobre o amor complicado que sentia pelo marido. E então,
ela pediu para ver uma foto de Lúcia. Laura, vendo a vulnerabilidade genuína naquela mulher, mostrou-lhe uma foto 3x4 desbotada que guardava em sua carteira. Eleonora olhou para o rosto de sua enteada por um longo tempo, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Naquele dia, a paz, ainda que frágil, começou a ser selada. 1 ano depois. O aconchego de Lúcia era um sucesso retumbante, uma joia culinária no coração do bairro. Naquele dia, comemorava seu primeiro aniversário. O local estava cheio de clientes fiéis e amigos. Laura, agora com uma confiança serena, movia-se pelo salão, o sorriso fácil, o olhar brilhante. Em uma mesa no canto, uma cena que 1 ano antes seria impossível se desenrolava. Eleonora, agora uma avó dedicada, segurava uma Beatriz de 1 ano e meio no colo, mostrando-lhe as figuras de um livro. "Olha, Bia, o gatinho", dizia ela, com um carinho que derretera toda a sua antiga rigidez. Rafael estava encostado no balcão, observando Laura. O amor em seu olhar era palpável. Eles haviam reconstruído sua relação tijolo por tijolo, sobre uma fundação de verdade, respeito e admiração mútua. Ele se aproximou dela e, em meio à festa, a puxou suavemente para o pequeno jardim nos fundos que ela mesma plantara. As luzinhas que ela pendurara nos galhos das árvores criavam uma atmosfera mágica. O som da festa parecia distante. "Eu me lembro de estar neste mesmo lugar 1 ano atrás", disse Rafael, a voz baixa e cheia de emoção, "e de te ver como a mulher mais forte e incrível que eu já conheci." Ele pegou as mãos dela. "Laura, há 2 anos, neste mesmo mês, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu te ofereci um passado, um nome, uma família, e com isso, quase te perdi para sempre. Hoje, eu não quero te oferecer nada além de um futuro." Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. "Eu não quero te salvar ou te proteger, porque você já provou que não precisa de nada disso", continuou ele. "Eu quero ser seu parceiro, seu igual. Quero caminhar ao seu lado, enquanto você conquista o mundo, fatia de bolo por fatia de bolo. Eu quero a honra de ser o homem que te vê florescer todos os dias. Casa comigo?" O sim dela foi um sussurro, mas continha a força de todas as batalhas que vencera. Ele a beijou. Um beijo que não era de posse ou paixão desesperada, mas de parceria, de um amor profundo e tranquilo. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu e Beatriz cambaleou em direção a eles, rindo. Laura a pegou no colo e, ao fazer isso, a manga de seu vestido subiu, revelando na clavícula da menina a pequena e perfeita marca em formato de estrela cadente. Rafael estendeu a mão e tocou a marca, não com o choque do passado, nem com a dor da perda de seu irmão, mas com uma ternura reverente. A marca que iniciara tudo através de uma tragédia familiar, que revelara segredos e causara dor, agora brilhava sob as luzes da festa como um símbolo de um novo legado. Não um legado de sangue, segredos e obrigações, mas o de uma família que eles escolheram, lutaram e reconstruíram juntos através da força redentora do amor. E assim termina a jornada de Laura e Rafael aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama de segredos, recomeços e a força de uma mulher te prendeu, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer, mostrando que histórias de superação como a de Laura merecem ser contadas. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.